Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zained, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais uma questão de química. Bom, na aula de hoje vamos fazer uma questão da UERJ adaptada para uma experiência de misturas. Há três líquidos disponíveis em um laboratório, o líquido X, Y e Z. Em dois recipientes transparentes foram adicionados volumes iguais de dois desses líquidos à temperatura ambiente. Observe a tabela. Temos aqui os líquidos água, benzeno e tetraclorometano. As densidades deles, né, que é 1, 0,87 e 1,59. E aí vem as perguntas. A pergunta, tendo em vista as propriedades dos líquidos, as misturas heterogêneas possíveis são as representadas em. Bom, aí temos aqui letra A, B, C e D. Bom, pessoal, vamos começar assim, ó. Primeira coisa, como que eu sei se uma mistura vai ser heterogênea ou não, olhando essas substâncias? Pela polaridade. A água é uma molécula polar, tá? Vou representar aqui, ó, o composto água. Ela é polar porque quando você observa aqui em simetria, tem duas formas, né? Você poderia pensar no vetor, o vetor resultante aqui vai ter uma carga parcial negativa no oxigênio e cargas parciais positivas nos hidrogênios, porque o mais eletronegativo, o átomo, é o que atrai as ligações químicas mais para próxima dele, mais perto dele, né? Então, o oxigênio vai ficar mais perto aqui dessa ligação. É uma ligação covalente entre um metal e o hidrogênio, mas é uma covalente polar. Os elétrons ficam mais próximos do átomo mais eletronegativo. E aí a carga parcial do oxigênio negativa, que é gerado um polo negativo no oxigênio, enquanto gerados polos positivos na molécula, nos hidrogênios da molécula de água, né, que é uma molécula que a gente chama de polar. Poderíamos pensar também em simetria, né? Se você corta essa molécula ao meio, ela aqui parece simétrica, mas quando eu corto ela de novo, ó, você tem que fazer uma cruzinha nela. Ela é assimétrica. Quando a molécula é assimétrica, ela é polar. Isso daqui é meio que um macete. Não vai servir em todos os casos, mas serve em vários casos, tá? Quando tiver exceção, aí eu vou avisar para vocês. No caso do benzeno, vamos colocar aqui, ó, molécula de benzeno seria essa daqui. Vou representar ela com aquela representação clássica, uma bolinha aqui no meio, né, que são os elétrons em movimento. Mas se for olhar em simetria, rapidamente você já percebe, ó, simétrico, simétrico. Se a molécula é simétrica, a gente está falando de uma molécula que é apolar. Então, benzeno é apolar. No caso do CCl4, ele é representado, a forma certa de representar ele seria essa daqui, ó, como se fosse. É que é tridimensional, não é bem essa daqui. Ele é um tetraedro, né? A gente fala que a geometria é tetraédrica. Tetraédrica. Mas para ficar mais fácil de pensarmos como é uma geometria, como ele é tridimensional, eu vou representar ele aqui como se fosse plano, e aí a gente olha a simetria no plano, ó. Ele é simétrico, né? Também é uma molécula apolar. Ou você poderia pensar que esses vetores eles se anulam, porque existe uma ligação química para cá, ó, existe uma ligação química aqui, para cá e para cá. E elas vão se anulando, um vetor anula com o outro anula com o outro. A gente diz que eles têm um, um μ igual a zero, porque os vetores eles possuem mesma intensidade, mas sentidos opostos, né? E acabam se anulando. Aqui no caso é uma molécula apolar, tá? O CCl4. Temos duas moléculas apolares e tem uma informação importante com relação a isso, que é semelhante dissolve semelhante. Essa é uma máxima que é utilizada em solubilidade, né, quando a gente está estudando soluções. Para você formar uma mistura homogênea, geralmente você tem ali semelhantes. Por exemplo, a gente fala que a água ela dissolve o sal. Água mais sal é uma mistura que a gente chama de homogênea, é uma solução. Solução ou mistura homogênea é a mesma coisa, tá? Por quê? Porque a água é polar e o sal também é polar. Polar mais polar, mistura homogênea.
tá? Apolar mais apolar, mistura homogênea também. O sal é o NaCl. Se você cortar um meio aqui, ó, tem um polo positivo aqui e um polo negativo aqui. É polar. A água, lembra que a gente falou agorinha, né? Tem um polo negativo aqui em cima, um polo positivo, polo positivo. Então a gente fala que a água é polar. Polar com polar se dissolvem. Apolar com apolar se dissolvem, se misturam, tá? E aí viram misturas homogêneas. No caso, a gente tem que ter, para ter mistura heterogênea, X com Y ou X com Z. Porque se tiver Y com Z, eles vão ser uma mistura homogênea, ok? Então vamos lá. Primeiro caso, X com Y. Só que a gente vai ter que observar agora também a densidade. Você sabe que o mais denso, ele tende a ficar embaixo numa mistura, né? Aqui a gente falou sobre polaridade, mas tem a densidade também, ó. Vamos supor que eu tenho dois objetos. Eu tenho o objeto A e o objeto B, ou dois líquidos, sei lá. O que ficou embaixo tem densidade grande, o que ficou acima tem densidade menor. Tem que saber disso com relação à densidade para resolver essa questão também. Então, ó, a água é o X. Não tem como o X ficar em cima, porque é a maior densidade, não é? Não, professor, tem um aqui, ó, que é menor, que é maior do que N, que é o Z. Isso, é o Z. Mas o X com Y, o X com Y, o X não pode ficar em cima, porque o X é mais denso do que o Y, certo? Aqui a gente está falando de uma densidade de 1 e o outro tem uma densidade de 0,87. Então, por isso, a letra A é falsa, é errada. Vamos observar a B. YX. Opa, aqui ele trocou a ordem. Aqui tudo bem. Densidade 1, densidade 0,87. Essa aqui está certa. Z com Y. Z com Y não pode misturar, porque vai ser um composto homogêneo. Vai só ter uma fase, tá? Não é heterogêneo. Aqui é homogêneo. Por que eles são homogêneos? Porque esse de baixo aqui é apolar e o de cima aqui também é apolar. Como o apolar dissolve apolar, semelhante dissolve semelhante, a mistura vai ser homogênea, não vai ter essa intersecção entre as fases, tá bom? Então, por isso, a letra B é falsa. Próxima. X e Y. De novo, ele colocou o X em cima e o Y embaixo. Ó. O Y tem densidade menor do que do X. Então, está errado. Próximo. X e Y. Aqui sim. O X é 1, o 0,87 está em cima. Depois colocou X e Z. Aqui é 1 e aqui é 1, acho que é 59, né? É isso. 1,59 que é o Z, né? Que é o tetraclorito. Então, essa daqui está certa, ó. 1,59. Está certo pela densidade, né? O mais denso fica embaixo, o menos denso fica em cima, nos dois casos, tá? E aqui é polar com apolar, vou colocar só o P de polar e o A de apolar, apolar com polar, ou seja, eles não se misturam, né? São misturas heterogêneas, eles se misturam, eles são, existe um grau de miscibilidade, mas é bem pequeno, então formam misturas heterogêneas, e nesse caso aqui é a única que bate com o conteúdo, né, com o conceito, tanto de densidade como o conceito ali de solubilidade, que envolve a polaridade desses compostos. Letra D é a alternativa correta para essa questão. Nós terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Espero que você tenha gostado da resolução e compreendido passo a passo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no canal para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link dos nossos cursos. Eu desejo bons estudos para você e a gente se encontra em uma próxima aula aqui no canal do Estuda Mais.